Boa tarde. Vamos trabalhar mais um tema da teoria geral da administração, sobre o Fordismo, o modelo de organização da produção industrial. Primeira etapa do século XX. Teoria geral da administração, Fordismo, contexto filosófico e sociológico. Por portal Mundo Educação. Sociologia, sociedade de massa. O termo sociedade de massa é utilizado para descrever a nova ordem social, que se caracteriza pela convivência de grandes grupos em um mesmo contexto social. A superpopulação urbana é uma característica das sociedades de massa, novas cidades e sociedades industriais. Novas cidades industriais. Falamos em sociedade de massa, geralmente, quando nos referimos a um tipo de organização social bastante específico e recente. Podemos descrevê-la como uma sociedade em que a grande maioria da população está envolvida na produção industrial, na distribuição e no consumo de bens e serviços, além de seguirem um modelo de comportamento generalizado, participando do meio político e da vida cultural por meio do uso dos meios de comunicação de massa. O termo sociedade de massa é usado justamente para descrever a nova ordem social em que vivemos, que se formou no início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial. A nova forma de ordem social desperta no indivíduo um enorme sentimento de apego ao seu próprio contexto social como um todo. Essa nova sociedade é uma sociedade de massa, precisamente pelo fato de que a grande massa social tornou-se integrada a ela. A nova concepção de sociedade, sociedade industrial. O teórico Eduard Schultz explica que o centro da sociedade, as instituições centrais e o sistema de valores que guia e delimita tais instituições, estendeu suas fronteiras de modo que a grande maioria das populações das sociedades contemporâneas passou a se relacionar de maneira muito mais íntima com o centro do mundo social do que em períodos anteriores. Há uma interdependência entre os setores da economia da sociedade. A industrialização traz uma elevação do padrão educacional. A industrialização faz com que os tributos aumentem, a carga tributária acaba se elevando e os cofres públicos se enriquecem mais. Mais tributos, porque mais moeda está circulando. Bens industriais são produzidos com maior efervescência. É isso. A arrecadação de impostos aumenta. Então, o planejamento urbano melhora. Criação de cidades industriais. Isso, em outras palavras, quer dizer que o sujeito inserido na sociedade de massa tornou-se completamente dependente do seu meio social. O surgimento e o crescimento dos ideais nacionalistas, que se alastraram rapidamente no decorrer da era moderna, ampliaram de maneira considerável o sentimento de afinidade entre sujeitos de classes e regiões diferentes pertencentes a um mesmo país.
a progressiva urbanização da vida social humana e o consequente inchamento dos centros urbanos também são característicos das sociedades de massa. Além disso, a burocratização e a racionalização das instituições estatais enfraqueceram as formas de ação individual, já que o corpo do Estado é o que possui força legítima de manutenção e determinação das normas formais do mundo coletivo. É nesse sentido que a massa social torna-se cada vez mais próxima, passando a ter força de neutralização dos conflitos inerentes ao convívio entre diversidades e diferenças. É uma espécie de uniformização da sociedade, homogeneização, uma massa uniforme, uma uniformização na padronização, uma igualação da padronização e da uniformização. O mesmo modo de se viver, o modo de se viver urbanamente, na urbe, na cidade, agora cidade industrial. É uma economia que se torna mais sofisticada e complexa. Por isso, o comércio também se sofistica. Há-se mais transações de compras e vendas e a arrecadação de tributos aumenta. Então, a própria concepção de Estado também se complexifica e se sofistica. É só observarmos transição do século XIX para o século XX, do Estado liberal para o Estado social. E tudo isso aqui acontecendo, uma verdadeira revolução industrial. A massa de trabalhadores aumentando, a taxa de desemprego aumentando, muitos problemas sociais, de emergência dos direitos sociais. Aí a gente compreende a evolução das diversas constituições no curso da história da transição do século XIX para o século XX. Decisões por constituições que deixam de satisfazer a aspectos econômicos liberais e passam a ter em si direitos sociais, do Estado liberal para o Estado social. Das constituições de concepção liberal para constituições de concepção social. É uma evolução no direito do Estado, é uma evolução na economia, é uma evolução na educação, é uma evolução da sociedade. E aqui, na primeira etapa do século XX, a sociedade industrial, sociedade de massa. É nesse sentido que a massa social torna-se cada vez mais próxima, passando a ter força de neutralização dos conflitos inerentes ao convívio entre diversidades e diferenças. Para certos autores, essa força neutralizadora é de fato, uma das características mais marcantes das sociedades de massa. A sociedade de massa arrefece e nubla muito, esconde os conflitos de classes. E aquele grande conflito entre o capital e o trabalho. Os sindicatos perdem força. Cada vez mais, o empobrecimento do proletário, do trabalhador, operariado. Transição do século XIX para o século XX. Muito importante a contextualização. Primeira etapa do século XX, início do século XX, contexto pós-Primeira Guerra Mundial, surgimento do Fordismo. O grande intelectual Jean Baudrillard
sociólogo e filósofo francês, enxergava na massa um corpo de amortização de forças políticas e sociais, um corpo que absorve toda a eletricidade do social e do político e a neutraliza, sem retorno, fatalmente. A visão de Baudrillard sobre a massa é de que a conformidade dos sujeitos com as determinações exteriores transforma o cenário social em um grande corpo inerte e imóvel. Para ele, as partes que formam as massas estão tão ligadas que tornam a manifestação do diferente e das diferenças impossível. Começa a se falar em uma cultura de massa, uma cultura industrializada e industrializável. A padronização no consumir cultura, que agora é arte-mercadoria. O conformismo é, portanto, um dos pilares essenciais das sociedades de massa. As ideias de Baudrillard nos interessam ao considerarmos o trabalho do filósofo José Ortega y Gasset e sua concepção do homem-massa, conceito que usa para definir o sujeito que está inserido nas sociedades de massa. Para Ortega, o sujeito contemporâneo que se vê em meio ao mundo social atual é a expressão absoluta do conformismo com as determinações sociais estabelecidas. Um homem que não tem capacidade para compreender o contexto em que ele está inserido. É um homem massificado na massa. Sociedade massa. Sociedade industrial. Sociedade em que o consumo é padronizado. Daí o surgimento do Fordismo com muito sucesso. O indivíduo e sua individualidade perderam força em meio ao enorme processo de homogeneização das diferenças. É a uniformização da padronização dentro da igualação. Tudo muito uniforme. Seu desejo é o de se tornar comum, aceito pelos demais, encaixar-se nas determinações genéricas do mundo social massificado. O homem-massa, portanto, só se sente confortável quando se vê em conformidade com a massa. Texto publicado pelo professor Lucas de Oliveira Rodrigues. Texto do professor Lucas de Oliveira Rodrigues. Vemos neste texto uma verdadeira igualação na uniformização, a padronização na igualação, a uniformização na padronização, sociedades industriais, sociedades urbanas de massa, sociedades de massa, sociedade industrial, de consumo de arte mercadorizável. O próprio cinema é industrializável, virou uma mercadoria. A aplicação dentro desse contexto, vamos lá, agora sim, ao tema da teoria geral da administração. Com muito contexto, acessaremos ao texto. Publicado por Portal Brasil Escola. Disciplina Geografia. Fordismo. Um grande modelo de organização industrial. Primeira etapa do século XX. Pós-Primeira Guerra Mundial. O Fordismo foi um modelo de produção industrial desenvolvido pelo empresário estadunidense Henry Ford no início do século XX. O Fordismo foi um modelo de produção industrial utilizado amplamente nos Estados Unidos e revolucionou a produção de automóveis.
sendo adaptado para outras indústrias ao longo dos anos. Como o nome já diz, foi um modelo criado pelo idealizador das indústrias Ford, Henry Ford. Ele aperfeiçoou uma prática produtiva já existente nos Estados Unidos e na Europa, desenvolvida por Frederick Taylor, e a adaptou para suas indústrias automobilísticas. Com as adaptações devidas, com as devidas adaptações, como a linha de montagem e a padronização dos produtos fabricados, a produtividade se tornou alta e o tempo de produção muito baixo, o que resultou em um modelo de sucesso no início de sua implementação, considerando o contexto mercadológico da época, primeira metade do século XX. Origem do Fordismo. O modelo de organização industrial fordista foi um sucesso, considerando o contexto mercadológico da época, primeira metade do século XX. Origem do Fordismo. No fim do século XIX, a segunda revolução industrial se intensificou de forma considerável. A produção de mercadorias e, consequentemente, o número de indústrias pelo mundo aumentou muito. A partir desse momento, inovações tecnológicas foram criadas para dar conta de tal demanda. Relerei, vamos lá. Origem do Fordismo. No fim do século XIX, a segunda revolução industrial se intensificou de forma considerável. A produção de mercadorias e, consequentemente, o número de indústrias pelo mundo aumentou muito. Agora, a concorrência industrial era internacional, era uma concorrência global. É o comércio internacional fomentando o capitalismo industrial. A partir desse momento, inovações foram criadas para dar conta de tal demanda internacional por bens industriais, a fim de aumentar-se ainda mais a produtividade industrial. O primeiro a produzir um modelo industrial que atingisse esse objetivo foi Frederick Taylor, que desenvolveu um sistema que baseava toda a tarefa da produção em parâmetros regulatórios de controle do tempo de movimento dos trabalhadores na estação de trabalho fabril industrial. Sistema taylorista, o Taylorismo. Taylor elaborou um mecanismo que adaptava o trabalhador ao ritmo da máquina. Assim, menos interrupções aconteciam. Havia menos desperdício e mais produtividade. Entretanto, no século seguinte, em 1909, o empresário Henry Ford melhorou e adaptou as ideias de Taylor. Henry Ford foi um estudioso das teses de Taylor. Estava ali só papirando, estudando e analisando. Lógico que não com os recursos que temos hoje, mas sociedade diferente, né? Mudou muito rapidamente, transição do século XIX para o século XX. O consumo está padronizado e eu posso padronizar ainda mais, porque isso é germinal. Intuitivamente, Ford, lendo Taylor, percebeu dois tempos modernos. Percebeu, por óbvio, a modernidade como um contexto e pano de fundo mercadológico fundamental para ele se germinar. É isso aí. Ele aproveitou a oportunidade. Ford estudando Taylor, coisa boa, criando um sistema de
produção na organização industrial. No século seguinte, transição, século XIX para o século XX, em 1909, o empresário Henry Ford melhorou e adaptou as ideias de Taylor. Ele adaptou as ideias tayloristas para a indústria automotiva, a Ford Motor Company, localizada em Detroit, nos Estados Unidos da América. Suas ideias revolucionaram a forma como a indústria, de forma geral, produzia suas mercadorias. As indústrias de Ford contribuiu ainda mais para a padronização do consumo da sociedade de massa. Que beleza! Consumo de massa. Escala de demanda alta demais. Verdadeiro monopólio e império criado por Henry Ford, que lia Taylor, papirava Taylor, e conseguia ter olhos para entender o contexto sociológico, social e econômico que o cercava, contexto em que ele estava inserido. Características do Fordismo. Ao adaptar as ideias de Taylor, Ford retirou da fábrica todos os componentes que pudessem ser artesanais e improvisados, implementando assim uma total automatização dos processos industriais. Algumas características precisavam ser explicadas a fim de melhorar o entendimento desse modelo. Padronização da produção. Vamos lá. Características do modelo criado por Ford. Ele aperfeiçoou o sistema científico de Taylor. Algumas características do sistema de Ford precisam ser explicadas a fim de melhorar o entendimento desse modelo. Padronização da produção. Henry Ford estabeleceu padrões nos seus automóveis, os modelos T, introduzindo máquinas que cortavam todos os componentes do veículo e os moldavam, diminuindo possíveis erros humanos. Padronização da produção e alcance da precisão, ganhos de eficiência. Diminuição de custos de produção, esteira rolante e linha de montagem. Entre as principais inovações de Ford, uma das mais significativas em relação à produção foi a linha de montagem, vinda como uma esteira rolante que levava os componentes e demais peças para o operário na sua estação de trabalho. Desse modo, o operário ficava parado em sua posição, esperando sua demanda. Com isso, os trabalhadores ficavam submissos a movimentos mecanizados e relativamente simples. Era essa esteira que controlava o tempo de produção na indústria. O trabalhador ficava parado enquanto o automóvel se deslocava até ao final da produção, a etapa de acabamento. Diminuição do tempo de produção. Isso é um ganho tremendo de produtividade do trabalho dentro da indústria. Diminuição do tempo de produção. Ao padronizar os modelos e designar movimentos repetitivos aos seus funcionários, o modelo fordista reduziu amplamente o tempo de produção de um automóvel. Na época, estima-se que, antes de Ford, um veículo demorava, em média, 500 minutos para ficar pronto. Nas fábricas de Ford, com o sistema fordista de produção, esse tempo caiu para 2 minutos. Que ganho de produtividade do trabalho industrial. Divisão rígida de tarefas. No processo da esteira, cada trabalhador Vamos lá.
Divisão rígida de tarefas. No processo da esteira, cada trabalhador realizava uma função específica que aumentava a produtividade e diminuía os custos. Divisão rígida de tarefas, superespecialização do trabalhador. O trabalhador superespecializado em apenas uma ação. Tempos modernos. Barateamento dos produtos e produção em massa. Ganhos altíssimos de escala. Escala industrial. Barateamento dos produtos e produção em massa. Com todas as características acima citadas, os veículos da Ford puderam ser comercializados com preços acessíveis, pois os custos eram baixos. Assim, a alta produtividade com a linha de montagem em esteira rolante e funções específicas para cada trabalhador popularizaram os veículos, tornando comum a aquisição do modelo T. É o modelo fordista, através do modelo T, padronizando o consumo da sociedade de massa. Consumo de massa. Demanda padronizada. Sociedade de massa. Primeira etapa do século XX. Declínio e decadência do Fordismo. A economia da sociedade se sofistica, se complexifica. Temos, imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, a reconfiguração do sistema monetário global, Bretton Woods, um novo padrão monetário internacional, o padrão dólar-ouro. É a economia se sofisticando. Logo, os sistemas de produção industrial também seriam forçados a serem modificados. Declínio do Fordismo. A produção fordista foi um sucesso. E em pouco mais de 2 décadas, o modelo T era o modelo mais comum nos Estados Unidos, sendo exportado para a Europa, principalmente após a Primeira Guerra Mundial. Estamos falando de século XX, década de 20, 1920, 1925. Economia norte-americana estadunidense bombando. Início do século XX, pós Primeira Guerra Mundial. Década de 1920. Economia estadunidense bombando. Muita demanda da Europa. Muitas exportações para a Europa. Moeda forte nos Estados Unidos. Muito forte.